Há 50 anos, o jornalista e diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi assassinado. Herzog apresentou-se espontaneamente ao DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo no dia 25 de outubro de 1975, após ser citado em investigações sobre ligações de jornalistas com o Partido Comunista Brasileiro. No dia seguinte, o Exército divulgou a versão de suicídio por enforcamento, acompanhada de fotos contestadas e um laudo necroscópico inconsistente. A morte de Herzog gerou forte comoção e expôs a violência do regime militar, culminando em uma missa ecumênica que se tornou um ato de resistência. Investigações posteriores e uma condenação judicial em 2012 reconheceram que Herzog foi vítima de tortura e assassinato nas dependências do Exército. Sua morte se tornou um símbolo da luta pela liberdade de imprensa e pelos direitos humanos durante a ditadura, e a figura de Herzog tornou-se fundamental para a construção da nossa democracia. Este é o assunto do Atualizando de hoje. Eu sou Ângela Domiti, jornalista, e quem vai conversar um pouquinho mais comigo sobre isso é o professor Daniel Medeiros. Professor Daniel, seja bem-vindo. E como marco, de 50 anos da morte de Vladimir Herzog, diversas organizações mobilizaram ações, entre elas a Associação Brasileira de Imprensa instituiu o ano de 2025 como o ano Vladimir Herzog. Isso é uma data importante, é uma efeméride importante para a gente falar. E de que maneira a luta por justiça e a busca pela verdade no caso de Herzog contribuiu para a redemocratização do Brasil, para a construção de uma nova sociedade mais consciente. Veja, Ângela, ao 1975, tudo aquilo que se poderia existir para justificar um regime autoritário já tinha acabado. Ações armadas que de fato ocorreram, sequestro de embaixadores que de fato ocorreram, atos de violência, todos esses envolvidos nesses atos já tinham sido presos ou mortos ou estavam no exílio. Não havia mais justificativa para a manutenção de medidas de exceção da natureza que existiam. No entanto, veja você que coisa curiosa, a cúpula do Poder Executivo, liderada pelo general Ernesto Geisel, tinha consciência de que era a hora, então, de distender o regime. E Geisel é quem é o responsável pelo início do que se chamou de processo de abertura política no Brasil. No entanto, os setores que eram os setores da repressão, os chamados setores de informação ligados ao Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia de São Paulo, particularmente, não se conformavam com o fim do regime militar, não se conformavam com as atitudes tomadas ou que vinham sendo iniciadas pelo presidente Geisel. Uma dessas atitudes que Geisel prometia era o fim da censura à imprensa. A imprensa brasileira era fortemente censurada, não só a imprensa, toda e qualquer forma de manifestação pública. Capítulos de novela, peças de teatro, letras de música, histórias em quadrinho, livros para crianças, tudo passava pelo crivo da censura. E o Geisel via que era momento disso acabar. E isso mexia com esses setores, digamos assim, do submundo da repressão, os setores de informação que tentam reagir. E a morte de Vladimir Herzog é um tipo de desafio a essa política que começava a ser iniciada pelo Geisel. Então, por isso que ela é um marco. Pega-se um personagem conhecido, respeitado, moderado, é fato que possuía simpatias pelo Partido Comunista, tinha amigos ligados ao Partido Comunista, porém, curiosamente, é preciso deixar bem claro, que o Partido Comunista era contra a luta armada. O Partido Comunista tinha se posicionado contra os movimentos que já tinham terminado, mas que, no passado recente, tinham praticado os atos de violência. Então, ter simpatia por um partido que se opunha à luta armada não parecia ser, digamos assim, algo que legitimasse tortura, violência e morte. E Vladimir Herzog se apresenta, como você bem disse, espontaneamente a uma solicitação do Exército e não volta mais. Fica a família e o sofrimento da família. E isso, sem dúvida, foi, digamos assim, aquela linha divisória entre a barbárie ou a retomada, digamos, de um Estado de Direito. Curiosamente, esse fato ocorreu dia 25 de outubro. Geisel
sente o golpe, mas engole em seco. No início de janeiro, na mesma delegacia, ocorre outro suicídio de um operário chamado Manuel Fiel Filho. Aí o Geisel fala, chega. E ele toma uma atitude inesperada. Geisel sabia que não conseguiria atingir o submundo. E ele resolve punir o comandante da região, partindo de uma premissa militar de que no quartel quem é responsável é sempre o mais graduado. E ele demite o general Edinardo Dávila Mello, que era seu colega de turma, e só para você ter uma ideia da extensão dessa medida, o último general da ativa que havia sido demitido tinha sido demitido por Floriano Peixoto no início da República. Então o Geisel dá a resposta do tipo, se eu não tenho medo de demitir um general, companheiro meu, imagino o que eu vou fazer quando eu pegar vocês. Curiosamente, ninguém mais se suicida nessa delegacia e o processo de abertura consegue, embora com dificuldades, prosseguir. É uma situação inédita até então, vindo de todos aqueles anos da ditadura, da repressão e mortes, né? De fato, tinham ocorrido outros casos, e o caso mais famoso antes do Vladimir Herzog foi justamente o do Rubens Paiva, ilustrado, né, agora no filme de sucesso, né, do Walter Salles, né, que foi o primeiro filme a trazer um Oscar para o Brasil. Então, o Rubens Paiva, só que o Rubens Paiva morre em circunstâncias até parecidas, dentro da delegacia, também torturado, o corpo do caso do Rubens Paiva desaparecido, né, até hoje nunca encontrado, mas isso foi ali entre 71 e 72, quer dizer, no auge da repressão. O caso de Vladimir Herzog é mais surpreendente porque já não havia ambiente nem clima para esse tipo de violência. Então, ali ficava muito claro o destempero de um certo grupo de militares que se beneficiaram do período mais difícil do regime militar, né, os chamados anos de chumbo, e que não queriam perder, enfim, seja os privilégios que conseguiram, ou talvez por temerem que, com a abertura, pudessem ser denunciados. E tentam desafiar o governo. Então, o Vladimir Herzog ele é uma espécie de uma peça num jogo de pressões em que uma queda de braço, digamos assim, em que o Geisel, no fim, acabou ganhando. Foi uma vítima, né? Infelizmente. Né? Daniel, e qual que é a importância de nós compreendermos esses métodos de repressão, né, e a ideologia que sustentava o regime militar no Brasil, a partir dessa história? Pois é, o que eu acho que é muito importante, passado tanto tempo, é que a gente pacifique esse passado, né? Ou seja, a gente pare de brigar pelo passado. O Brasil viveu uma ditadura militar. Essa ditadura ela variou em grau de intensidade e ela teve momentos de barbárie. Isso é um fato. São fatos, há testemunhos, há documentos. Não tem discussão, né, sobre isso. Então, é importante entender isso. Isso passou, né? O Brasil conseguiu superar esse processo, construir um Estado de Direito que sobreviveu e sobrevive até hoje a despeito das suas deficiências. Então, reconhecer isso é muito importante. O regime militar se instala em 1964. Muito provavelmente, naquele momento, 1964, não se imaginasse que ele duraria 21 anos. Né? Havia, naquele momento, circunstâncias muito, muito próprias. Por exemplo, há uma forte adesão de apoio àquele momento. A imprensa apoia, os empresários apoiam, parte da sociedade civil apoia. Então, por isso que muita gente diz assim, não, o regime militar teve apoio popular. Sim, no momento da sua instalação, quando ninguém acreditava que ele duraria 21 anos. Quer dizer, no momento, os próprios militares, quando a gente se lê o texto, Ângela, do ato de fundação do regime militar, que é conhecido depois como Ato 1, diz ali que os militares se dariam 6 meses de suspensão das regras constitucionais para punir quem eles consideravam que deviam punir. Pôr a casa em ordem, né? Como se fosse isso. Ok, na perspectiva deles. Ok, por que se deram 6 meses? Porque achavam suficientes. 6 meses eram suficientes. Passados esses 6 meses, continuaria a vigorar a norma constitucional, a Constituição não foi abolida, e o processo de sucessão se daria de acordo com a Constituição. Então, quer dizer, os próprios militares, num primeiro momento, viam a intervenção, que afastou o João Goulart do poder, como um processo de passageiro, transitório, e que seria resolvido já na sucessão em 65. Depois as coisas se complicaram.
por outras razões. Foram se complicando. E essas outras razões envolvem ambição pessoal, envolvem luta por poder, ou envolve divisão interna. Quer dizer, não é nada de muito nobre, nem muito... E aí as coisas vão se agravando. Em 1968, realmente ocorre um fechamento, né, com a ato institucional número 5. Vai se construindo, então, nesse processo, digamos, um submundo de repressão, que envolve empresários, que envolve policiais, que envolve militares das 3 armas, envolvidos uma série de ações completamente, digamos, contrárias a qualquer ordem institucional, jurídica, em qualquer lugar do mundo, né? Violações das mais diversas, algumas realmente inomináveis, né? Como, por exemplo, a que passou a jornalista Miriam Leitão, né? Grávida sofrendo tortura, sevícia, enfim. Então, todas as coisas documentadas. E aí chegou um determinado momento que isso perdeu o sentido de existir. Né? Não havia mais qualquer motivo para permanecer um quadro de repressão, censura, fechamento dessa natureza. Por sorte, a percepção disso vem do alto, né, com o governo Geisel. Certamente Geisel foi o melhor quadro entre os 5 generais que governaram o Brasil, preparado, já com passagem para o setor de administração, tinha sido presidente da Petrobras, com uma excelente formação, um homem com uma visão, embora conservadora, evidentemente, um homem com uma visão mais pragmática. Então, toma a decisão de iniciar o processo de abertura, ocorre essa reação. Então, assim, é muito lamentável que nessa, digamos, essa parte final do chamado regime militar, a gente tenha testemunhado a instituição militar se decompondo. Né? Se decompondo, quer dizer, traindo, digamos, honra, interesse, dignidade, uma série de valores muito importantes do Exército e das Forças Armadas em geral, por conta de questões de natureza de poder, de disputa de poder. Isso se estende. Ocorre em 76 também uma violência na Lapa, com a morte de vários membros do Partido Comunista. Depois, atentados, já ali no final dos anos 70, início dos anos 80, atentados à sede da OAB, à sede da ABI, e culmina em 1981, no finalzinho de abril, no Rio Centro, o caso do Rio Centro, a explosão da bomba, que se desse certo, teria provocado a morte de centenas de pessoas, o que prova que esses setores, esses grupos, né, ainda insistiam em tentar desestabilizar o processo de abertura a qualquer custo. Não há nenhuma preocupação com o país, com o Estado, absolutamente nenhuma. Por sorte, isso conseguiu ser superado e o processo de transição democrática acabou ocorrendo. Então, assim, hoje, o que se precisa entender é que esse passado existiu, que esses erros foram cometidos, deveriam ter sido punidos. O Brasil, de alguma maneira, foi muito leniente com esses criminosos, diferente de países vizinhos. O Paraguai puniu os seus algozes, a Argentina puniu, o Uruguai puniu, o Chile puniu. Quer dizer, não há nada de diferente nesses países em relação a nós, que viveram também regimes autoritários muito severos. A Argentina foi severíssimo, mas que tiveram, digamos assim, para justamente superar, é como uma ferida. Não adianta você sofrer uma ferida e deixar ela cicatrizar. Você tem que limpar a ferida. Sim. Ela precisa ser limpada. Depois ela vai cicatrizar. Nós não limpamos a nossa ferida. Então, ainda hoje, lamentavelmente, a gente vê esses debates, falsos debates. Recentemente, num programa de televisão, né, não interessa dizer, mas um governador de Estado negando a existência desse padrão. Um governador de Estado, uma pessoa eleita pelo voto popular, num regime democrático, escamoteando a informação sobre o passado. É lamentável. Então, essa me parece ser a importante, digamos, e urgente missão do presente. É lembrar que existia um passado no Brasil, aceitá-lo, superá-lo e tentar não repeti-lo. É fundamental para que essas gerações entendam, né, o que aconteceu, para poder, enfim, para que não aconteça mais esse tipo de situação, né? E quais paralelos, Daniel, nós podemos traçar entre os mecanismos, né, de controle da informação e a disseminação de narrativas oficiais distorcidas durante a ditadura, como foi o caso, né, do Vladimir Herzog, do Rubens Paiva, e quais os desafios que nós enfrentamos atualmente em relação à desinformação e aos ataques à liberdade de imprensa? Olha, é realmente um grande desafio, porque não há nenhum controle, nós não temos, ninguém tem controle sobre a informação nos dias de hoje. Né? As redes sociais
mais do que as redes sociais, no sentido as redes abertas, como o Facebook, Instagram, mas os grupos de mensagens, eles se tornaram as fontes de informação de grande parte dos brasileiros. É um fenômeno muito novo, né, de que boa parte dos brasileiros não assiste mais à grande imprensa, não se informa mais pelos profissionais, né, como você, que se formaram, estudaram, sabem como proceder, trabalhar uma mensagem, transmiti-la. Não, se informam pelos grupos de mensagens. Né, e vão se viciando nessas distorções, nessas teorias. Algumas assim chegam a ser esdrúxulas, né, algumas chegam a beirar o absurdo. Então, é um fenômeno contemporâneo. Né? Eu creio que, até como professor de história, já há muitos anos, né, o que nos resta é persistir. Persistir num trabalho sério, científico, num trabalho sempre de respeito à opinião, mas mais respeito ao fato. Né? É uma coisa que eu sempre digo, opinião todo mundo tem direito a ter. Isso não é absolutamente, não preciso dizer isso, isso é absolutamente correto. Mas a opinião não é fato. Fatos são fatos, opiniões são opiniões. Então, a opinião ela é corroborada no documento, é corroborada na análise de profissionais, é corroborada na interpretação de profissionais que são preparados para isso, e isso é a ciência. É o mesmo caso que nós tivemos, felizmente também já superado, da época da Covid, em que se discutia se era producente ou não tomar vacina. E a desinformação trazendo consequências gravíssimas, né, para toda a sociedade. Então, particularmente, eu me vi diante daquilo, você custa acreditar. Né? Quer dizer, uma técnica de imunização que existe desde o final do século XIX, com grande sucesso, né, no mundo todo, de repente é posta em dúvida por motivos que você não consegue perceber nem mesmo qual é a intenção por trás disso. Então, eu acho que só há um jeito, que todas as pessoas, jornalistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, todos os intelectuais que realmente prezam a ciência, têm de dar a sua contribuição. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É preciso falar, é preciso orientar, é preciso respeitar, é preciso trazer o passado documentado, instrumentalizado da maneira adequada para a juventude, para que a juventude possa ter a oportunidade de avaliar. A oportunidade. Eu acho que a nossa negligência é que permite a proliferação da desinformação. Eu tenho muitos amigos intelectuais, respeitadíssimos, que eu aprendo sempre com eles, mas falam assim, não adianta falar. Isso me irrita profundamente. É necessário falar, é necessário contribuir, é necessário usar as redes sociais, usar os veículos como esse, por exemplo, para informar as novas gerações. Senão, depois não adianta. É aquela história, se você não cuida, alguém vem e cuida. E combater, né, essa desinformação. O que a gente poderia falar que são esses sinais de alerta na sociedade contemporânea que podem indicar o risco de retrocessos democráticos aí, ou de tentativas de regimes autoritários? De uma certa maneira, vou dar um exemplo só para a gente não se estender muito. Um exemplo, nostalgia. A nostalgia é a saudade de um tempo que não existiu. Né? Então, é muito comum, pela desinformação, a pessoa dizer, bom mesmo era aquele tempo que não tinha ladrão, você podia deixar a casa aberta, a janela aberta, ninguém roubava nada. Quem viveu, né? Isso. Então, e aí é lógico, se você não tem alguma maneira de verificar isso, alguma maneira de demonstrar isso, você vai lá e acredita. E a gente fala assim, e por que esse tempo era tão bom? Porque tinha ditadura. Né? Eu tive uma oportunidade, Ângela, de entrevistar o Delfim Neto. Delfim Neto foi ministro do regime militar, particularmente do governo Médici, o período mais duro do regime militar. E eu fiz a ele uma pergunta. Eu falei assim, ministro, ditadura faz bem para a economia? E ele respondeu de imediato, falou, de jeito nenhum. O melhor regime para o desenvolvimento econômico é a democracia. Lógico que eu não tive e não faria essa indelicadeza de perguntar, então, por que você foi ministro? Mas, de qualquer maneira, o testemunho dele é a prova de que, a despeito de que a gente tenha tido uma ditadura, e durante um pequeno período dessa ditadura houve um crescimento econômico, não é por causa da ditadura, por causa de uma série de outras circunstâncias. O mesmo regime militar nos entregou também um país falido, dívida externa enorme, inflação enorme. Então, quer dizer, não há uma ligação necessária entre ditadura e desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, quanto mais liberdade,
quanto maior capacidade de negociação, quanto maior conhecimento crítico, mais desenvolvimento. Então, para o jovem, eu acho que esse é o recado que tem que ser sempre dado. Né? Quer dizer, um jovem, do meu modo de vista, eu sou pai de 3 jovens, e eu imagino que o melhor mundo para eles é o mundo em que eles têm maior liberdade e possibilidade de desenvolvimento. Como é que eu posso imaginar que um mundo para eles melhor seria um mundo em que eles podem ser encarcerados, que eles podem ser censurados, que eles possam ser torturados, muitas vezes sem culpa formada. Injustiçados. Muitas vezes sem culpa formada. Às vezes trocavam um cara pelo outro. Há vários casos de homônimos foram presos. Sim. E depois, quando descobriu, já era tarde. Né? Então, não há dúvida. A mim me surpreende ver ainda a juventude, ou setores da juventude, interessados nessa temática. Mas respeito, profundamente respeito, não cabe a mim ficar fazendo qualquer juízo de valor. Penso que falta informação. E não é informação, só para concluir, não é informação para demonizar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Uhum. Eu acho isso muito importante. Né? Não adianta olhar o passado também com o olhar do rancor, com o olhar da vingança. Isso também não ajuda ninguém. Né? Eu penso que os crimes deveriam ser punidos do ponto de vista estritamente jurídico. Porque se alguém pratica um crime, deve ser punido, apenas por isso. Não porque eu queira me vingar, porque isso não faz o menor sentido. Passado é o passado. Mas ele precisa ser conhecido, ele precisa ser superado para que a gente possa não pensar que o futuro tenha que ser a repetição do passado. É muito pobre olhar para o futuro como a repetição do passado. É, no mínimo, muito pobre, é muita falta de imaginação. Eu, às vezes, digo para os alunos, o futuro não é mais como era antigamente. Uhum. Na minha época, o futuro era uma coisa maravilhosa. Hoje, o futuro é o ensaio da repetição do passado. A mim, me parece uma perda de tempo e um empobrecimento, né, da nossa própria imaginação. Como tantas outras situações que a gente já viu no passado que não se pode esquecer, né? Daniel, só para a gente finalizar, de que maneira esse assunto, esse ano em que se fala, né, dos 25 anos da morte de Vladimir Herzog, pode ser pedido no vestibular? Eu creio que, nesse sentido, o vestibular ele tem um papel muito importante, sabe? No sentido de obrigar, né? De resto é isso, o aluno do ensino médio quer passar ir para a universidade, ele é obrigado a esse ritual, né, do vestibular. Então, o vestibular, de alguma maneira, força o jovem a uma atualização, obriga o jovem a uma atualização. Então, por isso que eu acho tão importante ter literatura no vestibular, ter redação no vestibular, ter filosofia no vestibular, porque fora disso, talvez, né, seria até difícil obrigar o jovem a ler coisas que não são assim, realmente exigem uma certa técnica, se não fosse com, digamos, a recompensa do ingresso da universidade. E os vestibulares, principalmente das universidades públicas e também o Enem, que é um vestibular, né, organizado pelo governo federal, tem tido essa preocupação de usar o vestibular como um meio para a atualização dessas temáticas que vão sendo esquecidas nas redes sociais. Então, eu creio que esse ano possa ocorrer uma referência ao regime militar, aos abusos praticados por setores do regime militar, também não é possível demonizar o regime militar como um todo, mas setores, e o caso do Vladimir Herzog é emblemático. Né? E creio ainda embalado pelo sucesso desse filme. Quase não faço indicação de filmes, mas esse é o primeiro filme que teve uma repercussão mundial e um prêmio há tanto tempo esperado pela cinematografia brasileira. Então, eu creio que os vestibulares devam repercutir isso, né? A efeméride, a seriedade do ato. Se fosse feito um filme dos mesmos moldes sobre Vladimir Herzog, creio que ele despertaria a mesma emoção, que a família de Herzog também ficou completamente desamparada, uma morte brutal de um homem que era querido por todos, da mesma maneira como era o caso de Rubens Paiva. Então, eu creio que é possível, sim, que essa nossa conversa possa contribuir, pelo menos em algum vestibular, com alguma referência. E fica a dica aqui, né, nossa hoje, do professor Daniel, sobre esse assunto importantíssimo também para o vestibular. Daniel, obrigada pela participação aqui em mais um podcast. Tchau, pessoal.